Quem é Jesus? É Deus? Há perguntas mais importantes que podemos fazer na nossa vida. Quem é Jesus? Essa pergunta tem sido feita por muitas pessoas ao longo da história e tem recebido diferentes respostas. Alguns dizem que Jesus foi um grande mestre, um profeta, um líder revolucionário, um homem bom, um exemplo de amor. Mas essas respostas são suficientes? Elas revelam a verdadeira identidade de Jesus? Elas nos mostram quem ele é para nós e o que ele fez por nós? Fique conosco, vamos estudar o Evangelho de João. Para responder a essa pergunta, nós precisamos ir à fonte autorizada, a Palavra de Deus, a Bíblia. Nela, nós encontramos o testemunho dos apóstolos, dos profetas, dos anjos, do próprio Pai e do próprio Jesus sobre quem ele é. E um dos textos mais claros e profundos sobre a identidade de Jesus é o prólogo do Evangelho de João, que vai do versículo 1 ao 18 do capítulo 1. Nesse texto, João, também chamado o discípulo amado, nos apresenta Jesus como o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Vamos ler juntos esse texto e meditar sobre o seu significado. Jesus é o Verbo de Deus. João começa o seu evangelho com uma afirmação surpreendente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. O que João quer dizer com verbo? A palavra grega que ele usa é logos, que significa palavra, razão, discurso, mensagem. João usa esse termo para se referir a Jesus, porque ele quer nos mostrar que Jesus é a expressão, a comunicação e a revelação de Deus. Assim como as palavras transmitem o pensamento, a vontade e o caráter de quem as fala, assim também Jesus manifesta o plano, o propósito e a glória de Deus. Mas João não diz apenas que Jesus é o Verbo de Deus. Ele diz também que Jesus é eterno, que ele estava com Deus e que ele era Deus. Isso significa que Jesus não é uma criatura, mas o Criador. Ele não é um ser inferior, mas igual a Deus. Ele não é um Deus entre muitos, mas o único Deus verdadeiro. Ele não é um mero representante de Deus, mas a própria essência de Deus. Ele não é um Deus distante, mas um Deus pessoal e relacional. Ele não é um Deus desconhecido, mas um Deus que se dá a conhecer. João continua o seu prólogo dizendo que Jesus é o agente da criação, da vida e da luz. Ele diz: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1:2-5. Aqui, João nos mostra que Jesus é o originador, o sustentador e o redentor de todas as coisas. Ele é o autor da existência, da ordem e da beleza. Ele é a fonte da vida, da alegria e da esperança. Ele é o vencedor das trevas, do pecado e da morte. João também nos fala sobre o testemunho de João Batista, que foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Ele diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A verdadeira luz, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. João 1:6. Aqui, João nos mostra que Jesus é o cumprimento das profecias, o esperado dos séculos, o enviado do Pai. Ele é a luz que brilha nas trevas, que revela a Deus, que expõe o pecado, que guia o caminho, que salva os perdidos. A palavra prossegue no começo do capítulo dizendo que Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ele diz: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. Aqui, João nos mostra que Jesus é rejeitado, desprezado, incompreendido. Ele é o Criador que se fez criatura, o soberano que se fez servo, o santo que se fez pecado.
Ele é o que veio para os seus, mas os seus não o quiseram. O que veio para o seu povo, mas o seu povo não o aceitou. O que veio para o seu mundo, mas o seu mundo não o amou. João termina a apresentação dizendo que Jesus deu o direito de serem filhos de Deus aos que creram no seu nome. Ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1:12-14. Aqui, João nos mostra que Jesus é o Salvador, o doador, o mediador. Ele é o que nos dá a graça, o perdão, a salvação. Ele é o que nos dá o direito, a dignidade, a filiação. Ele é o que nos dá a verdade, o conhecimento, a revelação. Ele é o que nos dá a glória, a presença, a comunhão. Como responder a Jesus? Nós acabamos de ver um resumo do que João nos diz sobre a identidade de Jesus. Mas isso não é tudo. João nos diz mais coisas sobre Jesus ao longo do seu evangelho. Ele nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, o pão da vida, a água viva, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o Senhor e o Mestre, o Alfa e Ômega. Mas o que isso significa para nós? Como devemos responder a Jesus? João nos dá a resposta no final do seu prólogo. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1:18. A resposta é simples. Devemos ver a Deus em Jesus, devemos crer em Jesus como Deus, devemos receber a Jesus como nosso Deus. Essa é a única resposta adequada à identidade de Jesus. Qualquer outra resposta é insuficiente, equivocada, ofensiva. Se não reconhecemos a divindade de Cristo, estamos cometendo um grave pecado, estamos negando a sua glória, estamos rejeitando a sua graça, estamos perdendo a sua salvação. Por isso, eu quero convidar vocês a fazerem uma escolha hoje. A escolha é esta: receber a Jesus como o seu Senhor e Salvador, ou rejeitar a Jesus como o seu juiz.